título de A Renúncia ao Instinto não é óbvio nem imediatamente compreensível porque um avanço em intelectualidade, um retrocesso da sensualidade, deva elevar a autoconsideração tanto de um indivíduo quanto de um povo. Esse avanço parece pressupor a existência de um padrão definido de valor e de alguma outra pessoa ou instância que o sustente. Para uma explicação, voltemo-nos para um caso análogo na psicologia individual, caso que chegamos a compreender. Se o id de um ser humano dá origem a uma exigência instintual de natureza agressiva ou erótica, o mais simples e natural é que o ego, que tem o aparelho de pensamento e o aparelho muscular à sua disposição, satisfaça a exigência através de uma ação. Essa satisfação do instinto é sentida pelo ego como prazer, tal como sua não satisfação indubitavelmente se tornaria fonte de desprazer. Ora, pode surgir um caso em que o ego se abstenha de satisfazer o instinto por causa de obstáculos externos, a saber, se percebesse que a ação em apreço provocaria um sério perigo ao ego. Uma abstenção da satisfação desse tipo, a renúncia a um instinto por causa de um obstáculo externo, ou como podemos dizer, em obediência ao princípio da realidade. Não é algo agradável em caso algum. A renúncia ao instinto conduziria a uma tensão duradoura devido ao desprazer, se não fosse possível reduzir a intensidade do próprio instinto mediante deslocamentos de energia. A renúncia instintual, contudo, pode também ser imposta por outras razões, as quais corretamente descrevemos como internas. No curso do desenvolvimento de um indivíduo, uma parte das forças inibidoras do mundo externo é internalizada e constrói-se no ego uma instância que confronta o restante do ego num sentido observador, crítico e proibidor. Chamamos essa nova instância de superego. Doravante o ego, antes de colocar em funcionamento as satisfações instintuais exigidas pelo id, tem de levar em conta não simplesmente os perigos do mundo externo, mas também as objeções do superego, e terá ainda mais fundamentos para abster-se de satisfazer o instinto. Mas onde a renúncia instintual, quando se dá por razões externas, é apenas desprazerosa quando ela se deve a razões internas, em obediência ao superego. Ela tem um efeito econômico diferente, em acréscimo às inevitáveis consequências desprazerosas. Ela também traz ao ego um rendimento de prazer,
uma satisfação substitutiva, por assim dizer. O ego se sente elevado, orgulha-se da renúncia instintual como se ela constituísse uma realização de valor. Acreditamos que podemos entender o mecanismo desse rendimento de prazer. O superego é o sucessor e o representante dos pais e educadores do indivíduo que lhe supervisionaram as ações no primeiro período de sua vida. Ele continua as funções deles quase sem mudança. Mantém o ego num permanente estado de dependência e exerce pressão constante sobre ele. Tal como na infância o ego fica apreensivo em pôr em risco o amor de seu Senhor Supremo, sente sua aprovação como libertação e satisfação, e suas censuras como tormentos de consciência. Quando o ego traz ao superego sacrifício de uma renúncia instintual, ele espera ser recompensado recebendo mais amor deste último. A consciência de merecer esse amor é sentida por ele como orgulho. Na época em que a autoridade ainda não fora internalizada como superego, poderia ter havido a mesma relação entre a ameaça de perda do amor e as reivindicações do instinto. Havia um sentimento de segurança e satisfação quando se conseguia uma renúncia instintual por amor ao país, mas esse sentimento feliz só poderia assumir o peculiar caráter narcísico de orgulho depois que a própria autoridade se tivesse tornado parte do ego. Que auxílio essa explicação da satisfação que surge da renúncia instintual nos dá no sentido de compreendermos os processos que desejamos estudar, a elevação da autoconsideração. Quando existem avanços em intelectualidade, muito pouco parece. As circunstâncias são inteiramente diferentes. Não se trata de qualquer renúncia instintual e não existe segunda pessoa alguma ou instância por cujo amor o sacrifício é feito. Logo sentiremos dúvidas sobre essa última asserção. Pode-se dizer que o grande homem é exatamente a autoridade por cujo amor a realização é levada a cabo. E visto que o próprio grande homem opera por virtude de sua semelhança com o Pai, não há necessidade de sentir surpresa se, na psicologia de grupo, o papel do superego cabe a ele. Desse modo, isso também se aplicaria ao homem Moisés em relação ao povo judeu. Com referência ao outro ponto, contudo, nenhuma analogia pode ser estabelecida. Um avanço em intelectualidade consiste em decidir contra a percepção sensória direta em favor do que é conhecido como processos intelectuais superiores, isto é, lembranças, reflexões e inferências. Consiste, por exemplo, em
decidir que a paternidade é mais importante do que a maternidade, embora não possa, como esta última, ser estabelecida pela prova dos sentidos e que, por essa razão, a criança deve usar o nome do pai, ser herdeira dele, ou declara que nosso Deus é o maior e mais poderoso, embora seja invisível como uma rajada de vento ou como a alma. A rejeição de uma exigência instintual, sexual ou agressiva parece ser algo inteiramente diferente disso. Ademais, no caso de alguns avanços em intelectualidade, no caso da vitória do patriarcado, por exemplo, não podemos apontar a autoridade que estabelece o padrão que deve ser considerado superior. Nesse caso, não pode ser o pai, visto que ele só é elevado à autoridade pelo próprio avanço. Somos assim defrontados pelo fenômeno de que no curso do desenvolvimento da humanidade a sensualidade é gradativamente superada pela intelectualidade e que os homens se sentem orgulhosos e exaltados por cada avanço desse tipo. Contudo, somos incapazes de dizer por que isso deve ser assim. Acontece ainda posteriormente que a própria intelectualidade é superada pelo fenômeno emocional bastante enigmático da fé. Aqui temos o famoso credo quia absurdum, e mais uma vez todo aquele que tem alcançado êxito nisso encara-o como uma realização suprema. Talvez o elemento comum em todas essas situações psicológicas seja outra coisa. Talvez os homens simplesmente afirmem que aquilo que é mais difícil é superior e seu orgulho seja meramente seu narcisismo aumentado pela consciência de uma dificuldade vencida. Essas certamente não são considerações muito frutíferas, e poder-se-ia pensar que nada tem que ver, de modo algum, com nossa investigação a respeito do que determinou o caráter do povo judeu. Isso só nos seria proveitoso, mas uma certa vinculação com nosso problema é não o bastante revelada por um fato que posteriormente nos interessará ainda mais. A religião, que começou com a proibição de fabricar uma imagem de Deus, transforma-se cada vez mais no decurso dos séculos numa religião de renúncias instintuais. Não é que ela exige abstinência sexual, contenta-se com uma acentuada restrição da liberdade sexual. Deus, contudo, afasta-se inteiramente da sexualidade e eleva-se para o ideal de perfeição ética, mas a ética é uma limitação do instinto. Os profetas nunca se cansaram de asseverar que Deus nada exige de seu povo senão uma conduta de vida justa e virtuosa, travessão, isto é, abstenção de toda satisfação instintual, que ainda é condenada como impura também por nossa mortalidade atual. E mesmo a exigência de crença nele parece ficar em segundo lugar.
em comparação com a seriedade desses requisitos éticos. Dessa maneira, a renúncia instintual parece desempenhar um papel preeminente na religião, mesmo que não tivesse salientado nela desde o início. Aqui é o lugar, contudo, para uma interpolação, a fim de evitar um mal-entendido. Ainda que possa parecer que a renúncia instintual e a ética nela fundada não façam parte do conteúdo essencial da religião, geneticamente, contudo, elas estão bastante intimamente vinculadas à religião. O totemismo, a forma mais primitiva de religião que identificamos, traz consigo como constituintes indispensáveis de seu sistema uma série de ordens e proibições que não possuem outra significação, naturalmente, que a de renúncias instintuais, adoração do totem, que inclui uma proibição contra danificá-lo ou matá-lo, a exogamia, isto é, a renúncia às apaixonadamente desejadas mães e irmãs da horda, a concessão de direitos iguais a todos os membros da aliança fraterna, isto é, a restrição da inclinação para a rivalidade violenta entre eles. Nesses regulamentos devem ser vistos os primórdios de uma ordem moral e social. Não nos escapa que dois motivos diferentes estão em ação aqui. As duas primeiras proibições operam do lado do pai, que foi eliminado, dão continuidade à sua vontade, por assim dizer. A terceira ordem, a concessão de direitos iguais aos irmãos aliados, despreza essa vontade. Justifica-se por um apelo à necessidade de manter permanentemente a nova ordem que sucedeu ao afastamento do pai, pois, de outra maneira, uma recaída no estado anterior se tornaria inevitável. É aqui que as ordens sociais divergem das outras, as quais, como poderíamos dizer, se derivam diretamente de vinculações religiosas. A parte essencial desse curso de acontecimentos repete-se no desenvolvimento abreviado do indivíduo humano. Também aqui a autoridade dos pais da criança, essencialmente a de seu pai autocrático, a ameaçá-la com seu poder de punir, que lhe exige uma renúncia ao instinto e que por ela decide o que lhe deve ser concedido e proibido. Mais tarde, quando a sociedade e o superego assumiram o lugar dos pais, o que na criança era chamado de bem comportado ou travesso é descrito como bom e mau, ou virtuoso e cioso, mas ainda é sempre a mesma coisa, renúncia instintual, sob a pressão da autoridade que substitui e prolonga. O pai. Uma nova profundidade adicionada a essas descobertas quando examinamos o notável conceito de santidade. O que é que realmente nos parece santo, de preferência a outras coisas que valorizamos altamente e reconhecemos como importantes? Por um lado, a vinculação de santidade ou sacralidade com o religioso é inequívoca. Nela se insiste enfaticamente.
Tudo que é religioso é sagrado. Ela é o próprio cerne da sacralidade. Por outro lado, nosso julgamento é perturbado pelas numerosas tentativas de aplicar as características de sacralidade a tantas outras coisas, pessoas, instituições, funções, que pouco têm que ver com a religião. Esses esforços servem a propósitos óbvios e tendenciosos. Comecemos pelo caráter proibitivo que está tão firmemente ligado à sacralidade. O sagrado é obviamente algo em que não se pode tocar. Uma proibição sagrada possui um tom emocional muito forte, mas na realidade nenhuma base racional. Por que, por exemplo, deveria o incesto com uma filha ou irmã ser um crime tão especialmente grave, travessão, tão pior de qualquer outra relação sexual? Se pedirmos uma base racional, certamente nos será dito que todos os nossos sentimentos se revoltam contra isso. Mas isso apenas significa que as pessoas encaram a proibição como auto-evidente e não conhecem base alguma para ela. É bastante fácil demonstrar a futilidade de tal explicação. O que é representado como insultante a nossos mais sagrados sentimentos constituía costume universal. Poderíamos chamá-lo de um uso tornado sagrado entre as famílias dominantes dos antigos egípcios e de outros povos primitivos. Era aceito como coisa natural que o faraó tomasse a irmã como sua primeira e principal esposa, e os sucessores dos faraós, os Ptolomeus gregos, não hesitaram em seguir esse modelo. Somos compelidos antes a uma compreensão de que o incesto, nesse caso entre irmão e irmã, constituía um privilégio retirado dos mortais comuns e reservado aos reis como representantes dos deuses, tal como, semelhantemente, nenhuma objeção se fazia a relações incestuosas dessa espécie no mundo das lendas grega e germânica. Pode-se suspeitar de que a escrupulosa insistência sobre a igualdade de nascimento entre nossa aristocracia é uma relíquia sobre esse antigo privilégio, e pode-se estabelecer que, em resultado do cruzamento consanguíneo praticado durante tantas gerações nos estratos sociais mais elevados, a Europa é hoje governada por membros de uma única família e de uma segunda. A evidência do incesto entre deuses, reis e heróis ajuda-nos também a lidar com outra tentativa que busca explicar biologicamente o horror ao incesto e fazê-lo remontar a um obscuro conhecimento dos danos causados pelo cruzamento consanguíneo. Sequer é certo, entretanto, que exista algum perigo de danos por causa desse cruzamento, quanto mais dizer que povos primitivos pudessem tê-lo identificado e contra ele reagido.
Do mesmo modo, a incerteza na definição dos graus permitidos e proibidos de parentesco pouco argumenta em favor da hipótese de que um sentimento natural constitui a base suprema do horror ao incesto. Nossa construção da pré-história nos força a outra explicação. A ordem em favor da exogamia, da qual o horror ao incesto é a expressão negativa, era um produto da vontade do pai e deu continuidade a essa vontade depois que ele foi afastado. Daí provém a força de seu tom emocional e a impossibilidade de descobrir uma base racional para ela, isto é, sua sacralidade. Confiantemente esperamos que uma investigação de todos os outros casos de proibição sagrada conduza à mesma conclusão que a do horror ao incesto, que aquilo que é sagrado originalmente nada mais era do que o prolongamento da vontade do Pai primevo. Isso também lançaria luz sobre a ambivalência, até aqui incompreensível, das palavras que expressam o conceito de sacralidade. Trata-se da ambivalência que em geral domina a relação com o Pai. O latim sacer significa não apenas sagrado, consagrado, mas também algo que só podemos traduzir por infame, detestável, auris sacra fames. Mas a vontade do Pai não era apenas algo que não podia ser tocado, que se tinha de ter em elevado respeito, mas também algo perante o que se tremia por exigir uma penosa renúncia instintual. Quando ouvimos que Moisés tornou santo seu povo pela introdução do costume da circuncisão, compreendemos o significado profundo dessa asserção. A circuncisão é o substituto simbólico da castração que o pai primevo outrora infligira aos filhos na plenitude de seu poder absoluto, e todo aquele que aceitava esse símbolo demonstrava através disso que estava preparado para submeter-se à vontade do Pai, mesmo que esta lhe impusesse o mais penoso sacrifício. Retornando à ética, podemos dizer em conclusão que uma parte de seus preceitos se justifica racionalmente pela necessidade de delimitar os direitos da sociedade contra o indivíduo, os direitos do indivíduo contra a sociedade e os dos indivíduos uns contra os outros. Mas o que nos parece tão grandioso a respeito da ética, tão misterioso e de modo místico tão autoevidente, deve essas características à sua vinculação com a religião, a sua origem na vontade do Pai.